Olá, pessoal. Então a gente está começando agora. Vamos esperar a Regina entrar também, né? Então, vamos lá. Bem-vindos, né? Quem vai entrando. Então hoje, olha, tem a Regina entrou. Então vamos lá. A Regina tem que, ela, pronto. Vamos lá. Sim. Estamos aqui com a Regina também, né? Ela está entrando. Que bom, sejam todos bem-vindos. Estou vendo aí várias professoras, né, do Navegantes. Ai, Regina, que bom! Seja bem-vinda! Uma Que alegria mesmo. muito bom, muito bom. Eu estava olhando aqui agora várias professoras do Navegantes. Bacana que você já está colocando aí o título, os desafios, né, da quarentena, os desafios da parentalidade, né, na quarentena. E então eu quero Sim, já ir dando as boas-vindas. Olha, Regina, tem bastante mãe navegante, professora ah, navegante que entrando. legal. Muito bom mesmo. Então, quero aproveitar, né? E olha só. E mães e professoras. Eu tenho algumas que são mães e professoras. Regina, olha Ah, só que bacana. as duas funções. Bom, isso mesmo. Eu quero aproveitar nesse momento também que a gente está começando e agradecer a tua presença, né? Ah, Eu alegria. vou, eu vou querer muito depois que você conte um pouquinho sobre você. Vou Tá. falar um pouquinho sobre educação personalizada, muito uma breve introdução enquanto as pessoas estão entrando, né? Então, isso, né? O Navegantes, então, junto com a Regina, nesse bate-papo sobre os desafios aí que os pais estão enfrentando, né, na quarentena, agora com as crianças em casa, nessa situação tão cheia de incertezas que nós temos. E educação Hum, personalizada, né? O Navegantes, então, trabalha os fundamentos da educação personalizada, que é o desenvolvimento da pessoa humana, né? Então, nas suas 5 dimensões belíssimas, física, intelectiva, social, afetiva e transcendental, e como tudo isso se enlaça, não é verdade? sim, aham. E que os pais são os protagonistas, né? Isso é um eixo assim muito forte. Quando a gente fala de educação personalizada, a gente fala pais protagonistas da educação de seus filhos. E na verdade é isso. E a paixão pela formação é uma outra característica que a educação personalizada tem. Aham, E, aham. e dentro dessa paixão, parcerias. Parcerias, então a gente tem parceria com o Exatamente. IBF, parceria com pessoas assim, bem especializadas, bem como você. Então hoje a gente trouxe você. E eu queria convidar você então para se apresentar, para falar um pouquinho do teu trabalho, para falar de você. Tá ótimo, sim. Eu sou Regina Pique, eu sou psicóloga e eu sou pedagoga. Eu sou mãe de 5 filhos. Eu já trabalhei em escola na parte de educação infantil, fundamental, ensino médio, já passei por toda a trama aí das faixas etárias. Travou aí um pouquinho a sua. Pronto, já. Já destravou. A internet às vezes Peraí que eu ajuda, acho às que você vezes está sem som, atrapalha. Regina. Eu não estou ouvindo você. É, Você me deixa eu ouve? ver se o pessoal. Eu Ai, tá tô te destravando aí? ouvindo. Então tá Tá, bom. deixa eu ver. Vamos confirmar se o pessoal tá ouvindo. Isso. Quem tá me ouvindo, se pode dar um ok. Tá entrando o pessoal. Vamos ver uma coisa aqui. Entrou, entrou. Quem confirma pra gente se tá me ouvindo ou se eu tô mexendo a boca aí? Não tem som nenhum. Não, agora eu tô te ouvindo sim aqui, Ah, Regina. então Tô te acho ouvindo que. sim. Então acho que tá, É. então tá legal. Então tá legal. Isso mesmo. Mas você falava sobre Então, você, vai, que você de trabalha. Então, trabalho também com jogos educativos, assim, meus pais são professores, deles eu aprendi a paixão por aprender e por ensinar. Então, essa área tem um pezinho na área de educação também, porque minha formação é em pedagogia, em psicopedagogia, então psicologia e psicopedagogia, aprendizagem são duas áreas que eu gosto bastante.
e transito entre as duas, no consultório, nas coisas que vou estudando e pesquisando. Que delícia. E você hoje, você está fora de sala de aula ou você Hoje, saiu de sala de eu aula, estou né, fora de hoje? sala de aula, mas já tive dentro de sala de aula, isso é bem verdade, Que bacana. Regina, e você tem então você tem a clínica, né? E também e Aham, desenvolve os jogos também pedagógicos, que são muito bacanas, sim. né? Então, os jogos começou assim, na psicopedagogia a gente tem muita necessidade de utilizar jogos e geralmente eu não encontrava algumas coisas que eu precisava, então eu comecei a fazer. Daí as colegas começaram a pedir. Então começou a circular os jogos primeiro para o pessoal da área de psicopedagogia e depois os jogos acabaram migrando assim, para o contexto da escola já com uma função mais preventiva. Porque no consultório a gente acaba atendendo uma demanda que as crianças, digamos, já está com problema, e daí a criança vem para o consultório com aquele problema. E se eu levo o material para a escola, eu já consigo um processo anterior de estimulação da criança. Então a gente acabou levando os jogos para a escola e deu muito certo, assim. E como a gente sabe da importância da intervenção precoce, não é verdade? Do preventivo, não é mesmo, Regina? Uhum. Faz toda a diferença, assim, realmente, em termos de resultado, é muito mais eficaz. Quando você entra antes de ter instalado algum problema mesmo. E isso em todas as áreas, né? Isso não só na É, dimensão intelectiva, né? Mas tantas outras. E isso, né? E a Regina e eu, a gente é amiga e a gente é apaixonada pela formação da pessoa humana em todas as dimensões, né, Regina? E aí um dia a gente estava conversando e aí ela gentilmente se ofereceu a fazer essa live. Vamos fazer alguma coisa para os pais navegantes? E aí eu falei, é, puxa vida, né? Igual fala o outro, demorou, vamos lá fazer, né? É isso aí. E aí foi muito sim. bacana, porque os temas sugeridos, que daí a Regina, e aí, né? Escolhe o tema. Daí eu falei assim, não, pera, eu vou perguntar para os pais, casais encarregados de classe, né? Porque a Regina conhece educação personalizada, sabe que uma figura muito importante nas escolas de educação personalizada são os SECs, os casais encarregados de classe, que eles fazem justamente essa ponte entre a direção da escola e a turma. E aí os SECs replicaram, né, a pergunta para a turma e as turmas foram dando um feedback, assim, uma resposta muito bacana. Olha, tem gente dando oi, aí bastante gente, olha. Eu quero agradecer os SECs, que realmente têm feito um trabalho, assim, bem bacana. Então, eu acho que a gente pode começar, né, Regina? Vamos lá para a primeira Vamos. sugestão. Então, olha, não poderia deixar de ser essa, né? O que você poderia dizer para ajudar os pais sobre os desafios que estamos vivendo? Então, muitos têm essa dificuldade de conciliar o trabalho, a atividade doméstica, a atividade escolar, a educação dos filhos, e sem perder a linha, né? Aham. Então, aquilo, né? Aquele exemplo, a gente precisa passar para as crianças de educar com serenidade e fica comprometido com esse estresse todo. Então, a gente queria ouvir você falar um pouquinho sobre isso. Sim, ótimo. Então, a gente pensar assim que conciliar trabalho e família nunca foi uma tarefa fácil, assim, né? A gente pensa às vezes para a mulher, inclusive, vai ficando uma tarefa complexa, digamos assim. Então, agora que a gente está nesse momento da pandemia, isso se intensificou ainda mais, né? Porque o contexto veio todo para dentro da casa e as famílias estão tendo que gerenciar isso. Então, e junto com isso, a gente pensar que os adultos, eles também não estão na sua configuração normal, assim, em termos de, independente do quanto a pandemia esteja impactando, se a pessoa trabalhava com um negócio que fechou, ou está com restrição financeira, ou tem algum parente que está doente, ou infelizmente algum parente que chegou a falecer. Então, assim, para o adulto, a configuração também não é uma configuração assim, ah, tá tudo bem. Não, a gente está vivendo uma pandemia, então isso é um impacto e que o adulto também sente isso em maior ou menor grau. E isso também passa para a criança.
Então, quando a gente pensa assim, como que a gente consegue dar conta ou gerenciar da melhor forma essas demandas que acabaram recaindo para as famílias? Então, um primeiro ponto é de pensar em gestão de tempo. Quando a gente fala em gestão de tempo, a gente sempre imagina assim, a gente tem várias coisas para fazer, geralmente elas estão na nossa cabeça. Ah, eu preciso depois lavar roupa, fazer compra, ou tem essa tarefa aqui que precisa fazer com a criança, ou que tem que postar, enfim, você tem as coisas que estão lá na tua cabeça. Se você começa a tirar isso da cabeça e colocar no papel, já é um primeiro passo. Por quê? Porque quando elas estão na nossa cabeça, a gente fica pensando sobre elas. Então, eu tenho que fazer isso, depois aquilo outro, e isso vai consumindo energia. E se isso está dentro da nossa cabeça, a gente não deixa espaço na cabeça para algum pensamento que pudesse solucionar os problemas que a gente tem. A gente fica funcionando só no modo do eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, aquilo outro. Então, a primeira coisa é tira da cabeça, organiza e coloca no papel. Coloca no papel. Então, a hora que a gente coloca no papel, a gente também dá limite, libera espaço, né? Você não tem aquele desgaste emocional mesmo, cognitivo, de ficar lembrando o que tem para fazer. E também a gente garante que a gente não esqueça de nada. Porque, então, assim, agora eu estou lembrando de 5 coisas que eu tenho para fazer, daqui a pouco esqueci uma. Então, não, se você põe no papel, tá ali, as 5 coisas. E aí, depois que você coloca no papel, e daí, assim, quando eu digo colocar no papel, tem gente que põe no celular, tem gente que vai pôr num planner, tem gente que vai fazer num bloquinho, assim, onde é o menos relevante. A ideia, na verdade, é pensar assim, como que você vai fazer para que isso te auxilie? De que formato? Vai colar no escritório, vai colar na cozinha, vai pôr no computador, ou de menos, né? Mas tirar da cabeça e colocar isso no papel, transcrever. Daí depois você pode começar, por exemplo, a separar o que eu vou resolver com ligações, o que eu resolvo com mensagem, o que eu resolvo quando eu tiver que sair de casa. Então, de que forma eu resolvo aquele bloco de coisas que eu tenho para fazer. De repente, fazer essa separação. Aí você começar a listar assim, o que eu tenho que fazer naquele dia. Ah, então hoje eu preciso fazer essas coisas. Daí, amanhã é terça. Terça, essas outras coisas. Quarta, então ir planificando isso, que é um pouco quando a gente trabalha a rotina com a criança, né? A gente organiza, segunda-feira educação física, quarta-feira tem aula de inglês, assim por diante. Então, essa é a ideia também da gente planificar. E ver quanto tempo a gente leva para cada coisa. Porque que a gente vai ver, assim, que a gente vai pôr no papel, daí às vezes vai funcionar um pouco melhor e às vezes a gente vai ter que adaptar. Coloquei muita coisa no mesmo dia. Aí elegi mal umas prioridades naquele dia. Deixei supermercado para terça, eu tinha que ir segundo porque não tinha mais nada, precisava comprar as coisas para fazer almoço, por exemplo. Então daí você vai vendo o que você precisa adaptar, porque é um hábito e como todo hábito demora um pouquinho, né, para adaptar, para solidificar e assim por diante. E, por exemplo, eu vejo até, assim, situações assim, começar o dia e eu falo, nossa, esse dia não rendeu, assim, porque fiz um monte de coisa, porque a gente tem várias coisas para fazer, né, mas questão de eficácia, né? Então, fiz várias coisas, mas esse dia ficou meio estranho, assim, parece que não rendeu, assim. Daí eu olho, tá, mas o que eu tinha definido para fazer nesse dia? Ah, eu não tinha definido nada para fazer nesse dia, eu não tinha listado, né? Então, fiquei lá funcionando, mas no final das contas a sensação de que a coisa não andou porque realmente não tinha elegido aquelas prioridades para fazer naquele momento. Daí, geralmente, também a orientação é assim, define o que vai fazer à noite, então hoje é segunda noite, então defino hoje o que eu vou fazer amanhã, ou de manhã bem cedo. Terça, a primeira coisa que eu vou fazer é listar as coisas que eu preciso fazer naquele dia. Porque se a gente começa a funcionar, né? Então o filho acorda, vai dando café, daí tem a tarefa, tem uma ligação, daí a diarista liga, diz que não vem. Então, se a gente começa a funcionar e não definiu antes, a tendência das coisas se embolarem é muito maior. Então, você tem esse enrosco que acaba acontecendo. E daí eu também penso assim, que outro ponto bem importante é você considerar pedir ajuda. Então, assim, tô tentando organizar, não tô conseguindo. Para quem que eu consigo pedir ajuda? Consigo pedir uma preceptoria na escola para conversar, me ajuda que eu não estou conseguindo. Ou ligar para uma amiga e falar, olha, não estou dando conta, o que está acontecendo, como que está você? Até vi um meme que estava circulando de uma mãe, assim, acho que toda meio descabelada, tá? E ela falou assim, todas as mães estão surtadas, só que tem umas que disfarçam um pouco melhor. Querendo dizer assim,
para todo mundo, assim, que é difícil. Sério? É. Ai, que bacana. Então, Aham. assim, é uma situação que realmente demanda, assim, as pessoas estão se impactando e tal, né? Mas, assim, existem alternativas, existem estratégias, existem recursos e que a gente, isso, não está sozinho, né? Então, que amiga que eu posso pedir um conselho? Para quem que eu posso conversar e ver? De repente, quando eu começo a organizar, eu vejo assim, nossa, o almoço está tomando um tempo grande. E se a gente comprasse almoço pronto, por exemplo? Ah, qual é o impacto disso financeiramente? Ah, nossa, não, o impacto financeiro a gente viu que não é tão grande e que a gente consegue bancar e que realmente vai liberar um tempo para fazer outras coisas. Ou como a gente consegue também envolver os filhos nas atividades que a gente está fazendo. Então, estou pendurando roupa, consigo chamar as crianças para auxiliar? Então, quando a gente lista as tarefas, a gente também vê o que, que a gente está centralizando e o que, que conseguimos descentralizar, porque às vezes a tendência feminina é mais, então deixa eu pegar aqui, vou fazendo as coisas todas, tal. Então, na hora que você põe no papel, você fala, nossa, não, peraí, aqui, ó, precisa ir comprar pão, precisa ser ou dá para ser o filho de 15 anos. Então, você começa a ver algumas coisas que você consegue delegar também. Então, em termos de gestão de tempo, são essas as dicas que, assim, ajudam. A gente, é isso que eu digo, a gente está numa situação atípica, né? E que a gente verifica que é pesado para as famílias esse momento. Só que existem estratégias que podem nos auxiliar nesse momento. Então, a ideia é ir atrás dessas estratégias, ser criativa e tal, e contar com a ajuda dos colegas, amigos, enfim, pessoas que possam nos dar orientação, porque às vezes a gente pode estar definindo coisas demais, pode ser que também esteja faltando alguma ordem, alguma coisa ali, e alguém pode também dar esse direcionamento, então também facilita a nossa vida. E tudo isso traz um grande benefício. Você foi falando, e quando você fala, às vezes, né, essa questão da gente sentar e listar, alguma pessoa pode, num primeiro momento, resistir, pensando que, nossa, vou perder tempo, mas na verdade você está ganhando tempo, não é, Regina? Sim, aham. Sim, com E essa certeza, bem isso mesmo. E essa ideia do delegar é bacana, porque daí você também dá para os seus filhos a oportunidade de ajudar, e para o marido também, não é verdade? Que às vezes Com nós mulheres, a certeza. gente puxa tudo e depois a gente, ninguém me ajuda, não é verdade? Sim, sim, aham. Ai, é Bem mesmo. verdade. Puxa, dicas bacanas, tá ótimo. Então, isso, né? E saber que tá todo mundo passando, achei muito importante isso que você falou. Uhum, Estamos todos passando pelo estresse. Eu uhum, penso que as pessoas às vezes se sentem culpadas por estarem uhum, uhum. perdendo um pouco a serenidade, que como foi até colocado aqui, né? Mas outro tema também, né, que é relacionado, né, a esse todo, até a questão de gestão de tempo que você falou, falando de tempo, tá? Uma Uhum. pessoa não está muito contente com o tempo que a criança está passando em frente às telas. Os pais tentam administrar isso, mas o tempo acaba sendo maior na frente das telas do que aquele que eles estavam esperando. E muitos se sentem até culpados e acabam até sofrendo por isso, Regina. Como que a Sim, gente aham. pode lidar com essa situação? Existem orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria com relação ao tempo de uso de telas para as crianças. Então, é um dado importante a gente ficar atento, assim, porque foi feita uma pesquisa e tem toda uma fundamentação. Eu coloquei um post lá no Instagram sobre isso que define lá o tempo de tela para cada idade. Agora, o que eu acho que é principal é assim, as famílias se deparam com a realidade de que elas têm que trabalhar, a criança está ali, e o que, que eu faço para poder atender uma ligação, fazer uma videochamada, enfim, e a criança junto no mesmo na casa, digamos assim, né? Tanto que chove, né? Videochamada com criança passando, então assim, isso acho que o pessoal já tá todo mundo home office, é isso mesmo. Mas assim, então às vezes os pais acabam dando um recurso para ela, fica assistindo TV, fica no tablet, fica no celular, porque a criança fica conectada com aquela coisa e não desgruda, e você consegue fazer as outras coisas e daí a criança tá ali. Então, eu penso assim, que em alguns momentos vai ser o que a gente vai conseguir.
E daí, bom, é o que eu estou conseguindo para esse momento, é o que eu estou conseguindo. Ah, tenho a intenção de diminuir. Tudo bem, então vamos pensar estratégias e vamos ver se elas funcionam, se dá certo. Porque, às vezes, é mais simples, digamos assim, a gente tende mais a dar algo envolvendo tela, porque a criança vai ficar ali, e a gente não pensa que, de repente, se ela estivesse brincando, será que ela ficaria envolvida brincando e não viria interromper, por exemplo? Pode ser que sim, e pode ser que a gente nem chegou a tentar, que a gente já deu o celular ali, já ligou a TV e tal, já pôs conectado e pronto. Então, por exemplo, uma estratégia com relação a brinquedo. Como as crianças ficam brincando com os brinquedos e se habituam a esses brinquedos, a ideia seria se separar um grupo, por exemplo, os brinquedos em 3 grupos. Aí você deixa lá um grupo de brinquedos que ela fica brincando e o restante você guarda, tira do campo de visão dela e mostra dali a 3 semanas. Aí esse brinquedo vai ser novidade. Daí tem uma tendência muito grande que ela fique muito tempo envolvida com aquele brinquedo. Que geralmente tem pai que fala assim, mas ele começa a brincar, para, já vai para o outro. É que aqueles brinquedos estão saturados, digamos assim, porque elas têm ele disponível o tempo inteiro. Então, se você consegue fazer isso, assim, vamos tirar um brinquedo, deixar isso como novidade. Quando eu tinha minha filha mais velha, que vai fazer 21, e meus pais moram em Florianópolis. Aí, de vez em quando, eu ia de ônibus para lá. São 4 horas e meia, assim. Eu sempre pegava um brinquedo que fazia muito tempo que ela não brincava e eu levava junto no ônibus. Porque daí eu sabia que ela ia ficar envolvida com aquele, que era novidade, e a viagem ia passar melhor. Então, é a mesma ideia, assim, não deixar todos os brinquedos disponíveis, deixar só grupos, e daí vai ficando novidade e a criança se envolve com aquilo ali. Famílias que moram em casa ou que têm possibilidade, por exemplo, de ter uma caixa de areia para a criança brincar, é outro brinquedo que a criança se envolve muito e que fica brincando muito tempo e se distrai. E eu gosto muito da ideia da areia porque ela é um brinquedo não estruturado. Então a criança vai brincar, daí ela vai fazer o castelo, daí o negócio não dá certo, daí tem que tentar de um outro jeito. Então, para trabalhar a questão de frustração, também é um recurso super importante, super válido, assim, eficaz com relação a isso. E a outra coisa ainda com relação ao tempo de tela é que, assim, às vezes a gente precisa que a criança fique fazendo algo e que não venha nos interromper. Que seja uma reunião que você está fazendo ou você está produzindo material e a criança vem lá, tô com fome. Conecta aqui o Lego que desconectou, né? Você fala, a cada interrupção você tem que voltar lá no ritmo que você estava. Então, pensar assim que a pai e mãe em casa é uma novidade para a criança, é diferente do que ela tinha. E o que ela quer é o pai e a mãe para ela o tempo inteiro, como era final de semana, né? Quando o pai e a mãe estavam com ela e era só eles e ela. E agora a configuração é diferente, só que não necessariamente ela está habituada que hoje é segunda, terça, quarta, quinta e sexta e eles estão lá trabalhando, por mais que você explique. A configuração é diferente, não é tão simples ela fazer a transposição cognitivamente. Então, o que é uma dica? Dependendo da idade da criança, você combina, quando a mamãe fechar a porta aqui, a mãe vai pedir para você não entrar, que a mamãe está trabalhando. Só que você organizar momentos do dia para você abastecer essa criança, porque ela vai precisar da tua atenção, diferente do que um sábado e domingo, né? Porque você está ali e ela quer ter você. Então, em algum momento você sai, vai tomar café junto com ela, por exemplo. Ou um momento você sai e mostra para ela uma coisa do teu trabalho. Ou dali a 2 horas você sai e fala, olha esse desenho que a mamãe encontrou aqui, tal, do que você estava estudando aí, dos animais, olha que legal, tal, e mostra um desenho para ela pintar, ou desenha algo junto com ela. Então, geralmente ela vai precisar desses momentos para ser abastecida. Eu lembro também uma situação, minha mãe que conta, porque eu era pequena, né? Eu não tenho essa recordação. Que meu pai estava fazendo a dissertação de mestrado dele e a minha mãe avisou pra gente que ele estava lá ocupado e tal, e que não era pra gente ficar interrompendo porque ele estava concentrado, tinha um prazo, enfim. E daí disse que tudo quanto é coisinha que eu encontrava, assim, uma pedrinha, eu ia lá e levava pro meu pai. Daí um papelzinho eu dobrava e levava pro meu pai. Daí meu pai conta, assim, que no final da tarde, do lado da mesa que ele estava trabalhando, tinha uma pilha de coisinha que eu ficava trazendo. Então, porque eu queria isso, assim, poder encontrar meu pai, poder me abastecer do meu pai de vez em quando. Então, eu acabo utilizando esse recurso.
Então, às vezes, as interrupções a gente também consegue resolver fazendo isso, a gente definindo os momentos para ir abastecer a criança porque ela quer estar com a gente. Não precisa ser meia hora, às vezes 5 minutos que você saiu, conversou com ela, tal, é o suficiente para ela ficar abastecida, né? Para ela matar a saudade, digamos assim, né? Que bacana, isso é muito importante. Eu gostei muito. Abastecer o tanque emocional, né, da criança. Não é verdade? Olha, muito legal. E essa dica, e às vezes, nós adultos, né, eu penso que esse é o problema nosso de pai e mãe. Como você falou, a gente está concentrado trabalhando e a gente tem aquela ideia de perfeição, de não vai ter nada me interrompendo. E tem uma preciosidade que está ali e é real. Se você der 2 minutinhos de atenção, ela vai te deixar trabalhar 20, 30 minutos. Mas se você não der, aí pronto, ela vai ficar... Não é verdade? Sim. Olha, eu acho que é muito a gente gerir a nossa própria... As nossas expectativas. Será? Não, né, Também. Regina? Porque eu acho que a gente às vezes tem essas expectativas. Mas eu tenho uma pergunta para você agora sobre a caixa de areia. Você falou quem mora em casa, uma caixa de areia. E quem mora em apartamento? Como que a gente mexe com alguma coisa que desestrutura? Que dica você tem para quem mora em apartamento que pudesse substituir a caixa de areia? Por o quê? Quando teve uma época que eu morei em apartamento... Bom, eu estou em apartamento agora. Quando eu morei em apartamento com os 3 mais velhos, né? Eu pegava uma caixa de plástico maiorzinha, assim, colocava areia e eu descia no pátio, estendia uma lona plástica, assim, colocava essa micrinha caixinha de areia lá e levava os potinhos deles, eles brincavam. Então, assim, era uma estratégia que a gente fazia. Mas, assim, por exemplo, sacada, às vezes, se tiver também. Ou, por exemplo, argila é um recurso excelente para a questão de ansiedade, argila e água. Daí tem pais, no consultório eu sempre uso com as crianças. Daí tem momentos que eu indico para os pais. Daí eles falam, Regina, sério, argila lá em casa? Tipo, não sei. Eu falo, faz assim, box do banheiro. Você forra lá, põe alguma coisa para a criança poder ficar sentadinha, para não ficar gelado. Dá argila para ela, dá uns potinhos com água, lá ela vai ficar brincando, daí faz uma lambuza de fato, né? Assim, daí, claro, se tem uma criança muito pequena, sempre dá para que não ponha na boca e tal. Daí brincou lá. Daí você tira a argila, já liga o chuveiro, resolve o assunto lá, a criança que já vai estar virada tudo na argila, daí se simplifica. Então é uma forma também de você trazer esses recursos para um contexto que seja razoável, assim, que você vai brincar, por exemplo, escola, você sabe, quando você vai usar tinta, toda a contingência que você tem que fazer, porque eles saem com aquelas mãozinhas e tal, e daí realmente na casa, né, você não tem um contexto de uma sala de arte, digamos assim, que pudesse, né? Então, às vezes, o box do banheiro é um recurso que você consegue fazer para a criança ficar brincando lá e não ter nenhum outro impacto. A caixa de areia eu não experimentei no box, mas, de repente, é um recurso que dá para você usar no box do banheiro também. Olha, gostei da ideia. É muito legal, viu? Muito bom. Nossa, fantástico. Até tem alguém que falou... Isso mesmo. Já usei massinha. Depois tem alguém que falou aqui... Temos que aprender a pensar um pouco como crianças, né? Se colocar no lugar da criança, não é verdade? Bacana isso. Isso mesmo, gente. Muito bem. E se tiverem, de repente, alguma pergunta também, podem ir colocando aí nos comentários. A gente, né, vai incluindo. Você falou de ansiedade, que a massinha é uma coisa, assim, importante, né? Para criança e tal, para trabalhar a argila. A ansiedade. E de fato, vários pais têm relatado uma certa ansiedade, uma certa irritabilidade nas crianças nesses últimos meses. Alguns deles têm até buscado, Regina, ajuda profissional para os filhos nesse tempo, né? E alguns têm medo, eles temem pelos reflexos que esses momentos atuais tenham no futuro. Existe algum tipo de vacina, de antídoto para isso? Isso é uma coisa que nós temos que aprender a lidar? Como é que é? Então, essa é uma, digamos assim, uma queixa recorrente das famílias, a questão da irritabilidade e da ansiedade das crianças. Assim, é bem
digo assim, fiquem tranquilos que todas as crianças estão passando por todas, ou a grande maioria delas estão passando por isso. É um relato de todas as famílias, assim. Então, acho que o primeiro ponto é a questão do atividade física para as crianças. Então, assim, as crianças são muito motoras, né? Você falava lá das 5 dimensões, quando a gente pensa a dimensão física, e quando eu penso uma criança pequena, de 2, 3, 4 anos, então, você põe uma criança pequena, você fica olhando, eles ficam correndo, eles ficam se mexendo, então eles vão para um lado, vão para o outro, inventam brincadeira, eles são muito ativos do ponto de vista motor. E daí, quem está em casa, se tem um espaço em casa que a criança possa sair, contato com a natureza, ótimo, assim, mexer com terra, plantar. Então, você plantou um negocinho lá, agora vai ver, cresceu, não cresceu. Nossa, não cresceu, veio uma lagarta, comeu. Então, assim, todas essa aprendizagem, assim, da natureza. E quem não mora em casa, está num prédio que tem acesso a um parque, que possa sair com a criança, aqui em Curitiba, a maioria dos parques são todos fechados. Até não olhei se a gente mudou a bandeira agora, se liberaram ou não, mas assim, se tenha no condomínio que possa sair. Então, para a criança sair um pouco das 4 paredes e explorar essa parte física, porque realmente é uma panelinha de pressão, né? Então, você está lá, fechou a panela de pressão, ligou o fogo e o negócio vai saindo vapor, assim, porque eles precisam dessa atividade física. Adulto também, né? Em termos de saúde mental para adulto, sono, alimentação e atividade física. É o que o pessoal tem batido na tecla em termos de cuidado que os adultos também têm que ter por conta da pandemia, porque também já se sabe, a gente vai sofrer o impacto disso. Então, como que a gente já vai trabalhando essas questões emocionais para amenizar esse impacto? Então, a gente não consegue ficar dentro de uma bolha e falar, nossa, não está acontecendo pandemia, está tudo bem. Não, a gente está numa situação, se impacta com o contexto, mas existem recursos que a gente pode trabalhar. Tem escolas que eu sei que começaram todo um trabalho de habilidades socioemocionais já com os alunos, por conta de tentar ir entendendo esse impacto que eles estão vivendo agora e amenizando isso. Então, essa atividade física, super importante para a criança, a gente vê como que a gente consegue fazer com que eles gastem energia. Tem uma clientinha que contou, eles compraram, a gente acabou comprando um globo de luz que você liga e ele fica piscando, de fundo com a música e fica dançando. Então, assim, para gastar energia dentro de casa. Ótimo. Tem aqueles dance, que é do Kinect, né? Que também você fica lá fazendo, vai dançando. Então, dentro do apartamento mesmo. Tem uma mãe que contou que faz aula de Zumba online, e daí as crianças, a filha também veio e começou a fazer aula junto com ela. Então, essa ideia, assim, de buscando estratégias, e isso, a comunicação entre... eu fiz tal coisa, deu certo, eu fiz não sei o que, deu certo, eu estou conseguindo dessa forma. Porque as crianças precisam dessa movimentação física, desse agitar, de gastar energia, digamos, né, que está contida no corpinho dela. Daí isso, a argila e a água são dos recursos que a gente recomenda muito para a questão de ansiedade. Então, a massinha, ela é boa, só que a argila, como tem a questão do cheiro, da terra, o toque, ela favorece mais trabalhar a ansiedade do que propriamente a massinha. Mas qualquer manualidade auxilia nisso. Então, tem uma família que contou que fez lá um cantinho de sucata. Então, põe várias sucatas e a criança vai lá e fica se entretendo com um pedacinho de tecido, com uma caixa de ovo, pinta, cola. Então, são atividades que vão auxiliando nessa questão da irritabilidade e da ansiedade. Muito bom, bacana. Eu gostei da história da aula de Zumba, a mãe e a filha ainda fazendo juntos. Já pensou? Legal. Você se permitir também isso, né? Porque às vezes a gente não se permite, né? E olha que legal, então essa mãe se permite, ela está se cuidando e ela conseguiu trazer a filha para esse contexto aí do cuidado dela, e as duas curtindo, e fica bom para todo mundo, não é verdade? Sim, Olha que bacana. Uma pergunta aqui, olha. O que pode auxiliar a mãe ansiosa, a mãe sobrecarregada? Então, a gente estava falando algumas coisas com relação à gestão de tempo, que pode auxiliar nesse sentido. Assim, se de repente a mãe tem um quadro de ansiedade mesmo, pode ser que seja necessário medicação, ou numa linha de homeopatia, ou mesmo na questão alopática, né? Então, também tem que verificar tudo isso. Porque esse contexto que a gente está vivendo, ele
favorece que aumente, então se eu já sou ansiosa, a pandemia pode gerar um pouco mais. Se a pessoa já tem uma tendência à depressão, a pandemia pode intensificar, o contexto que a gente vive, né, pode intensificar essa questão da depressão. Então tem que verificar nesse sentido. Agora, a sobrecarga é isso, é uma sobrecarga que realmente as famílias estão vivenciando, aí diferencia de grau para grau, mas assim, de modo geral, né, impactou todas as famílias. Daí você verificar que coisas que você consegue delegar, com quem que você consegue conversar, trocar ideia, né? Ah, eu tô com essa demanda nesse momento. Daí alguém olha e fala, não, mas peraí, ó, isso aqui, quem sabe você consegue resolver assim. Ou eu vou no supermercado, eu faço a compra para você, te entrego. Ou eu descobri um supermercado que faz a entrega num prazo bom. Então, ir pensando que recursos e que estratégia. E muitas vezes a gente vai conseguir isso com o auxílio de alguém. Pode ser que a gente não consiga sozinho, né? Tá tão envolvido lá nas coisas que você não consegue se distanciar e ver o que eu consigo melhorar em termos de eficácia do que eu estou fazendo. E alguém, olhando a tua dinâmica, que você explique, converse, pode te dar esse retorno. Ótimo. Bacana. Valeu, isso mesmo. Que bom. Olha, outro desafio dos pais, tá? É fazer o papel da escola. Então, eles têm relatado, vários dos nossos pais têm relatado dificuldade com os pequenos. Meu filho não quer fazer a atividade virtual. Eles querem fazer atividade na escola ou eles querem que a professora vá em casa. Ai, a mãe que começa a fazer a atividade alternativa porque a criança não quer a atividade da escola, a mãe que não tem tempo de fazer atividade, a mãe que está preocupada porque a criança está sem contato com outra criança, a falta de contato físico. E aí, como é que fica tudo isso? Sim, então, acho que bem no comecinho da pandemia, eles estavam circulando nos grupos de WhatsApp um áudio que o menininho falava assim, ele mandando áudio para a professora, que ele dizia para a professora que a mãe dele não tinha mania de professora, como a professora tinha mania de professora, então que a mãe não conseguia ensinar a ele, porque ela cozinhava e ela não tinha essa mania de professora, ou seja, ele estava dizendo assim, ela não tem esse jeito que nem você tem para explicar. E daí, realmente, assim, você tem pais que são da área de educação, ou outros que não são da área de educação, mas que têm uma habilidade maior para ensinar, e outros que falam, nossa, não sei nem por onde que eu começo, como que vai, tipo, quanto tempo fica concentrado, assim, que realmente não tem essa informação. Então, a primeira dica, assim, conversar com a escola para poder ajustar isso. Então, meu filho não está ficando concentrado. Qual que é a idade? Em qual atividade ele não conseguiu ficar concentrado? Para a escola também poder auxiliar nesse sentido. A gente sempre fala assim, as famílias, como estão, não é fazendo a função da escola, mas assim, estão sendo esse braço direito da escola nesse momento, né? Estão fazendo, estendendo nesse sentido. Elas precisam de orientação com relação a como fazer. Então, assim, da mesma forma que a gente pega uma criança, pega o lápis e começa a ensinar o traçado de um número, os pais precisam ter essa informação. Já teve situações, assim, de uma mãe estar fazendo um trabalho, era antes da pandemia, tá fazendo um trabalho de estimular a alfabetização da criança em casa, tá utilizando a caixa alta, e o que a escola utilizava era a cursiva, a letra cursiva. Então, assim, para que afinar a parceria para que as coisas sejam, né, ajustadas. Por exemplo, também, assim, quando falar, uma mãe está fazendo uma atividade alternativa, pode ser que a atividade que a mãe pensou vai ser muito legal, vai surtir a função pedagógica que a escola tinha pensado, mas pode ser que não. Pode ser que ela, por não ter o conhecimento, né, da área de educação, ela compõe uma atividade que não cumpra a habilidade que a escola tinha a intenção de fomentar na criança e que era necessária para a criança naquela faixa etária. Então, troca ideia, eu não consegui ensinar números com essa atividade que a escola mandou, eu fiz isso de outro jeito. E aí, tá certo ou não tá? Pode ser assim, não pode, porque às vezes, como a mãe está em casa, tem o feeling dela, e tem a criança ali, ela conhece o filho, pode ser que ela acaba criando uma estratégia que seja muito peculiar e mais eficaz do que a escola pensou. Pode acontecer. Só precisa ajustar para ver se de fato, ok, é isso mesmo, fez a atividade, se encaixa, porque senão pode, de repente, estar tendo algum equívoco com relação a isso.
E também, assim, quando você fala, as crianças estão cansadas, tal, do virtual, isso é um fato, assim, é outro relato recorrente entre os pais. Então, no começo, beleza, vai ter aula online, vai ficar em casa, vai meu pai e minha mãe, computador, tal, só que lá pelas tantas o negócio já não é mais novidade e as Uhum. escolas se reinventando, né? Então, agora faz uma coisa, agora inventa outra, agora faz de um outro jeito e tal. E, às vezes, educação infantil um pouco mais complexo, né? Porque você conseguir traduzir as coisas através de uma tela com os pequenininhos não é uma tarefa simples. Então, a escola se reinventando nesse sentido e os pais relatando essa dificuldade das crianças não quererem assistir. Então, já vi no grupo assim, de mães umas mães falando, eu faço tais e tais matérias, as outras eu não dou conta de fazer. Então, Sim. sempre afinar isso com a escola. Então, assim, a minha realidade como mãe é essa, eu estou trabalhando X horas, eu estou com tantas crianças em casa, né, 2 filhos, a idade tal, eu consigo dar conta disso. E a escola vai te sinalizando se aquilo que você escolheu tá ok, ou se você teria que ter escolhido outra coisa, ou se tem alguma forma de você incluir algo que você deixou e que é importante para a criança em termos de aprendizagem. Então, que recursos que a escola te ajude a traduzir nesse sentido, formar, solidificar essa parceria mesmo, para que não fique faltando coisas que são importantes para a criança. Mas todo mundo também assim já é um consenso, digamos assim, que muitas coisas a gente vai precisar retomar quando tiver novamente as aulas presenciais e tal. Mas com certeza, tudo que a gente consegue ganhar em termos de aprendizagem para as crianças é ótimo, né? E também pensar em que situações do dia a dia que eu consigo trabalhar com essa criança. Então, de repente, tinha uma atividade de números que eu tinha que fazer e a criança não quis fazer. Só que Uhum. daí eu fui lá preparar o almoço e tô vendo que, tipo, então, filha, nós somos quantos aqui em casa? Vamos colocar os pratos? Quantos pratos a gente tem que colocar? Nós somos 4. E se viesse mais alguém? E se de repente o vovô e a vovó pudessem visitar a gente, quantos pratos a gente teria que colocar? E digamos, Ótimo. se o mano não tá bem, não vai vir comer, quantos pratos seria? Então você começa a brincar com a questão dos números num contexto, numa situação do dia a dia. E é uma Sim. possibilidade também para você retomar o conteúdo, para você fixar o conteúdo, para você trazer o conteúdo para uma situação concreta, vivencial. Então, também pode ser um recurso que as famílias podem utilizar nesse sentido. Deixa eu ver se eu tinha marcado mais alguma coisa com relação a essa pergunta. O Tem importante é não. uma. Ah. Pode falar, Alessandra. O importante é não desistir, não é verdade, Regina? Às vezes a gente é uma tentação, às vezes, né, da família que está exausta, acabar deixando para lá, falar, deixa, não quer fazer, então pronto, melhor não. E isso não é Uhum. saudável, né? Não, assim, acho que a ideia é buscar estratégias. E como eu falava assim, é uma parceria com a escola. Então, que Uhum. chega, você diga para a escola, olha, eu quero largar a mão. Daí a escola, bom, então, peraí, vamos ver se eu consigo te ajudar em alguma coisa? Vamos dar um passinho para trás? Vamos ver o que que a Isso. gente consegue fazer nesse sentido. Porque realmente, quando a gente pensa assim, beleza, começou a pandemia lá março, as crianças todas em casa, você fala 1 mês. Opa, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, assim, é uma situação que você também tem que manter aquele esforço extra, não só por 15 dias, não só por 1 mês, mas Sim. a gente está vendo assim, ter que manter esse esforço. Então, realmente, chega uma hora que você fala, deu a cota, assim, É. não consigo mais. Só Uhum. que isso, sim, então, pera, deixa eu pedir ajuda para alguém, o que, que eu consigo com os recursos que eu tenho e com o apoio que eu possa receber. E nesse sentido, já teve uma situação que foi assim: a criança não estava querendo mais acessar a aula online. E daí a Uhum. professora fez uma ligação depois para essa criança, combinaram lá através do Meet, né? A professora conversou com ela, quando ela falou, daí se animou. Não, então tá, então vou voltar a fazer aula online. Um exemplo de fundamental que por exemplo, quando eles estão em sala de aula, o professor passa uma tarefa. Todo mundo começa a fazer tarefa. Então ele olha o amiguinho fazendo tarefa, ele começa a fazer tarefa também, ou educação infantil, né? Todo mundo está fazendo a mesma coisa ali, todo mundo pegou o papelzinho e está na ficha. Só que quando ele está em casa, por algum pensamento mágico, ele acha que ele está fazendo tarefa, mas que os amigos estão brincando
e que Ah, daí que só ele que está tendo que fazer aquele troço ali, então, né? Porque é aham, o feito do grupo, né? Então todo mundo está fazendo, beleza, eu também tenho que fazer sim. porque todo mundo está fazendo. Então teve escolas que fez um recurso de fazer a tarefa em dupla. Então, dois alunos se Olha, ligam e eles aham, começam a fazer atividade, que é uma forma dele ver, olha, o outro também está fazendo. Ou a professora uhum, dá um tempo de aula, e o restante do tempo eles fazem a tarefa e eles estão vendo os colegas fazerem. Porque tem muito do reforço de grupo, né? Então todo mundo está sim. ali fazendo e eu entro no embalo e acabo fazendo também. Tem uma outra exemplo que eu achei super bonitinho. Como eu tenho uma de 21 anos já, a filha mais velha, ela que atende, ela que ficou encarregada de acompanhar as tarefas de 8 e 6. Então, Opa, ela fez um recurso que eu achei muito legal. Ela faz assim: bom, a criança está brincando na casa, aí você tem que dizer para parar de brincar para vir na frente de uma tela do computador, enfim, de modo geral, ninguém fica muito animado, né? Então, ela aham, sempre contou que começa com um vídeo. Então, sei lá, o conteúdo é de invertebrados, ela procura alguma coisa que esteja relacionada e põe um vídeo de curiosidade, 5 minutinhos. Faz a tarefa e, quando termina a tarefa, assiste um outro vídeo. Então, geralmente, ó, opa, 11 horas vai começar e começa com vídeo. Quem uhum, veio já vai assistir no vídeo, quem não veio perde. Mas, bom, as duas se mexem e vêm assistir o vídeo. Que é uma forma também de você motivar a criança para que ela sim. venha e daí depois comece a fazer algo que, não sei, não é tão interessante, ou que ela não se, a princípio, não se motivou tanto quanto assistir um videozinho sobre um assunto interessante, Manual do Mundo, enfim, tem várias coisas interessantes nesse sentido que pode ser um despertador para captar a atenção da criança, para depois ela iniciar a atividade que ela precisa fazer. Olha que bacana. Boa essa dica, isso mesmo, me encantar, né? Primeiro, motivar, que legal. Muito bom, isso mesmo. Depois, olhando o teu Insta, né? Um dos teus posts, vídeo, na verdade, aborda o tema da obediência. Regina, e eu Sim, gostaria que você aprofundasse um pouquinho, porque nesse momento em que nós estamos aí tão fragilizados emocionalmente, né? As famílias estão exaustas e muitas relatam essa completa exaustão e parece que daí a criança fica mais desobediente ainda, não é verdade? Então, ah, um pouquinho aí sobre sim. obediência. Aham. Então, esse momento que a gente vive de pandemia, assim, ele aflora algumas coisas, então a questão dos pais estarem cansados, essa questão de isolamento, a gente não poder encontrar os amigos, as crianças sentem falta dos colegas, isso é um relato também constante nas crianças, eu quero encontrar meus amigos, eu quero ir para o recreio, então tudo isso faz parte desse contexto que a gente está vivendo, né? E impacta a criança, né? Aí, claro, a obediência, que, digamos, no fluxo normal já rende alguns panos para manga, nesse contexto, de repente, fica mais evidenciado. Para a questão de obediência, tem uma dica que eu acho bem válida, assim, uma regrinha com 3 passos. Então, assim, se você for pensar um exemplo concreto, uma criança está lá brincando e você quer chamar ela para tomar banho. Que a hora, obedecer a hora de ir para o banho é uma queixa que os pais trazem. Então, primeiro você vai combinar com a criança assim, filha, você vai brincar mais tanto tempo, 10 minutos, tá montando lá, sei lá, dando comida para as bonecas. Vai dar para dar comida mais um pouquinho para essas bonecas, porque às vezes uma criança, dependendo da idade, 10 minutos é a mesma coisa que nada. Então, você É. finaliza em termos de ação o que ela Uhum. pode fazer. Olha, vai dar para fazer tais e tais coisas, depois a gente vai para o banho. Então, sempre avisa antes, porque a gente se organiza com o nosso relógio, só que o relógio da criança é outro, né? Bom, ela não está com relógio, ela presta atenção que é 20 horas, tem que jantar e etc. Então, sempre avisa antes. Aí a primeira coisa, você vai lá e diz, filho, olha, tá na hora de tomar banho. E a criança começa a relutar, que quer ficar brincando mais. Então, a primeira coisa é você reconhece isso que ela te relatou. Olha, a mamãe tá vendo que a brincadeira tá legal e que você queria ficar brincando mais tempo. Então, você se conecta com a criança através da emoção, dizendo que você viu que ela estava com vontade de brincar mais. A segunda coisa é você dar a explicação racional. Por que que Certo. você não pode ficar brincando mais tempo? Filho, olha, não dá para ficar brincando mais tempo, porque daí é o banho, depois é a janta, aí depois, sei lá, a gente vai
ler um livro, vai dormir, enfim, explica a sequência do que tem que ser feito. E um terceiro momento, você pode oferecer para ela uma alternativa. Olha, já que tá tão legal essa brincadeira, o que você acha de continuar ela amanhã? Quando você acordar, a primeira coisa que você faz? Vai brincar disso. Então, você pode até combinar, se ela está brincando de boneca, não precisa guardar as bonecas no armário. Vamos deixar arrumadas aqui as bonecas, as comidinhas, a mesinha, porque amanhã você acorda e continua brincando. Então, sempre passar por esse passo de reconhecer, explicar por que não pode e buscar oferecer uma alternativa. Geralmente, a obediência flui melhor quando a gente faz esses passos do que se a gente chega e fala, não, agora você vai fazer, pronto, lá, me obedece, porque sou tua mãe, que eu estou dizendo e tal. E daí bate de frente, assim, né? Daí gera uma situação muito mais de autoritarismo, assim, do que de autoridade, daí fica complicado mesmo. Uhum. Na escola a gente tem os combinados, e os combinados funcionam muito, muito bem. Claro que às vezes sempre tem uma pequena resistência, mas é muito interessante como a gente vê que aí a gente chega para a criança e realmente isso, né? Legitimar o sentimento dela e depois lembrá-la, mas nós combinamos, lembra que combinamos? Que íamos brincar aqui na caixa de areia, íamos guardar os potinhos e depois iríamos para o refeitório? Né? E aí parece que a criança, puxa, né? Combinei, e agora? É tão bonitinho, é muito legal. E uma outra dúvida, tá? Que foi enviada. Como ajudar a criança a ter paciência e concentração? Como educar a afetividade? Nessa idade de 3 anos, concretamente era uma mãe de 3 anos, perguntando e quais seriam os reflexos positivos mais para frente. Tá. Com relação à concentração, assim, às vezes pode ser que seja necessário você desenvolver essa habilidade na criança antes de esperar que ela tenha essa atividade na tarefa. Um exemplo assim, uma vez eu estava dentro de sala de aula, era uma turma de 4º ano, eram só meninas, e a professora tinha me relatado assim a questão de silêncio, e que daí era muito barulho, não se concentravam, falavam muito e tal. Então, ao invés de falar, gente, silêncio, vamos lá, agora, tal, o que a gente combinou? A gente utilizou jogos como recurso para trabalhar essa questão de atenção e concentração, porque, na verdade, essa habilidade estava em baixa, digamos assim, né? Então, desenvolveu essa habilidade para as meninas, e daí, quando a professora foi, através de jogos, e quando a professora foi dar aula, as alunas já estavam muito mais atentas, concentradas, porque a gente já tinha promovido isso. Então, se às vezes você se depara com uma criança que não é muito atenta, pode ser que você tenha que promover essa habilidade antes, com algum recurso, um jogo, ou também, assim, aquela situação que as famílias falam, você vai estar estudando com a criança, um ambiente que esteja adequado, tem criança que não tem problema, que fique com coisas em volta. E tem criança que tudo que você deixar em volta, ela vai ficar mexendo. Então, também entender um pouco do teu filho e ver o que você precisa deixar ali para que ele fique mais concentrado. Habilidade de concentração. Tá, a pessoa fez uma síntese ali da questão. Sim, foi. Com relação à afetividade, dá para fazer uma live sobre o tema da afetividade. Aí, ó, pode ser a próxima. Isso, já vamos deixar previamente aí. Agora, quando eu estava conversando sobre a questão da obediência, e a Alessandra falava assim de legitimar o sentimento da criança, um ponto principal para educar a afetividade da criança é a gente, enquanto adulto, ajudar a traduzir o que ela está sentindo. Porque muitas vezes ela fica chateada com alguma coisa, ou brava, ou manifesta aquele comportamento de birra, ou tá com fome, ou tá com sono, e ela não sabe ainda muito bem o que ela tá sentindo. E é nossa função auxiliar, traduzir, né? Explicar para ela, olha, acho que a mamãe tá vendo que você tá brava, que você tá com fome. Eu tenho a de 6, minha começa a ficar brava, tem que comer. Então, daí já vai ajudando e vai sinalizando, olha, a mamãe tá vendo aqui que você tá, então peraí, vem aqui no meu colo, vamos sentar e vamos comer. Daí pronto, daí as coisas se encaixam. Então, que a gente possa, para a afetividade, ajudar a traduzir para a criança o que ela está sentindo e ir ajustando nesse sentido. E agora, nessa fase mesmo, essa fase de ouro do 0 aos 6 anos, né, Regina, que a gente consegue assentar as bases para o desenvolvimento psicológico sadio da criança, não é? Sim.
Ó, os pais estão escrevendo, é isso mesmo. Bem Então, aplicados aí. ótimo, isso mesmo, que bom. E olha, a gente está quase terminando, estou olhando aqui o nosso tempo. Puxa vida, olha só, eu Sim. quero ainda, né, abrir para alguma outra pergunta, mas eu sou uma pessoa assim, antes de poder abrir para pergunta, eu tenho sou muito confiante. E eu creio que os desafios eles estão aí para enriquecer a vida, não para empobrecer a vida, né? Então eu queria assim, qual seria uma mensagem que você pudesse deixar para quem está nos assistindo sobre os pontos positivos, tá? Nesse aspecto, sobre o aspecto psicológico que você vê para o futuro, depois desse momento todo que todo mundo fala, pandemia, que horror, né? Mas, poxa vida, alguma lição a gente vai tirar disso, não é verdade? Eu espero que Sim. sim. Tem muitas famílias que relatam a questão da proximidade com os filhos e como isso foi positivo. Irmãos ao laço de um irmão com outro que se fortaleceu durante a pandemia. Então, tem hábito que foi criado. Essa mãe mesmo que contou que começou a fazer zumba junto com o filho. Antes ela ia para academia e a criança estava em casa. Agora elas fazem juntas. Então, tem vários exemplos de situações que se fortaleceram. Eu acho que a gente tem a situação e a gente pode escolher tirar coisas boas das situações. Né? Então, eu estou com um copo lá, ele está meio cheio, ele está meio vazio. Bom, claro que não é uma situação fácil, mas é uma situação que a gente pode efetivamente colher frutos. Então, aquilo que são dificuldades, a gente compartilha e pede ajuda, para que a gente se fortaleça e consiga lidar com as situações de uma outra forma. Porque tentar tudo sozinho é geralmente quando dificulta, porque a gente vai tentando se bancar e no final das contas fica mais complicado. É uma situação que a gente precisa de ajuda e é bom que ter colegas e amigos, pessoas que possam ajudar, profissionais às vezes também, quando efetivamente precisa encaminhar. Uhum. Ótimo, puxa vida, bacana. Eu queria deixar um espaço agora, não sei se alguém quer nos comentários colocar algum ponto. Regina, uma mãezinha entrou depois, até ela falou aqui a irritabilidade está grande. Eu sei que você já tinha falado sobre irritabilidade, né? Até vamos tentar deixar essa live gravada para as pessoas poderem, né, assistir, ver algum Sim, pontinho que queiram rever. Mas, assim, uma palavrinha de novo sobre irritabilidade, você poderia, de repente, falar para essa mãezinha? sim, com certeza. Então, primeiro entender que é uma característica que está recorrente nas famílias, então fique tranquila, digamos assim, né? Os pais têm relatado isso, e é por conta desse isolamento mesmo, a ausência dos colegas. Tem criança que é muito afetiva, não pode ver os avós, não pode abraçar, e daí ela sente falta disso. A forma como ela manifesta é ficando mais irritada, e daí você vai cutucando, você descobre, opa, no final das contas ela está com saudade dos avós, está com saudade dos colegas, então também eu falei da questão da atividade física, que é fundamental para a criança, porque elas são muito motoras e daí faz falta e você vê que elas ficam mais pilhadas mesmo. Então, quer seja fora de casa ou dentro de casa, encontrar estratégias para eles gastarem essa energia. E daí também falei da argila e da água, que são dois recursos assim que eu utilizo com bastante recorrência no consultório quando tem questões de irritabilidade e ansiedade, porque são calmantes, assim, auxiliam muito a criança nesse processo. Uma delícia. Muito bem. Nossa, Regina, olha só. Então, a gente tem aí algum minutinho, né, restante que vai ser para agradecimento. Né? Quero agradecer muito a tua presença. Foi realmente muito bacana estar com você. Quero agradecer também todas as pessoas que estão nos assistindo e agradecer também os pais que contribuíram com suas perguntas, que foi através das perguntas dele que a gente conseguiu fazer uma coisa assim bem bacana, bem interessante, não é verdade? Olha, pelo menos o pessoal aí está gostando dos temas, muita gente fantua. Regina, eu quero trazer você de volta numa próxima vez para a gente falar sobre afetividade. Sim, Né? exatamente, um tema super gostoso. A alegria é Fala. toda minha, assim, de poder encontrar você, Alessandra, e os pais do Navegantes. Não tenho a felicidade ainda de conhecer o colégio, assim, vai acontecer. Vou para Londrina conhecer o Navegantes, fica aí a Oba. promessa já. E daí esses pais que eu só vi o rostinho, e também tem pessoas que já seguem as lives que também estão por aqui. Então, agradecer isso, a possibilidade de estar com as pessoas, de estar com vocês, uma alegria imensa, com certeza.
Que bom, olha só. Fala de novo o teu perfil aqui no Instagram, qual que é? Para todo mundo deixar bem anotadinho. Regina Pique. Você Isso, quer e o digitar? nosso... Vou pedir para a assessoria do marido digitar ali para mim. Vê lá que a gente tem 10 segundos Sim. restantes. Enquanto isso, tem o do Navegante, gente. Vocês não esqueçam, tá? Olha lá, segue o Navegantes, Navegante SEI, tá? Centro de Educação Infantil.